as boas-vindas a todos e a todas e parabenizar o meu colega, professor Dr. Nitamar Oliveira, que organizou esse evento de hoje, que tratará de gestão pública e sustentabilidade. Nós ficamos muito honrados, como Escola de Humanidades, em receber as insígnes conferencistas ou painelistas desse final de tarde, início de noite fria aqui em Porto Alegre, especialmente a professora doutora Ieda Cruzes, nossa ex-governadora, a secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Governo do Rio Grande do Sul, a senhora Lisiane Lemos, que nos honra com a presença também, nosso querido professor Jorge Aldir, superintendente do Tecnopuc da PUC-RS, e em breve teremos a presença de mais duas autoridades aqui na nossa mesa. Então, espero que seja uma sessão proveitosa para pensar o presente e o futuro da nossa terra. Muito obrigado e eu passo a palavra ao professor Nitamar de Oliveira. Boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que o Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia, a Escola de Humanidades da PUC-RS, na pessoa do nosso decano, o professor Drayton Gonzaga de Souza, a Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura, a RAIS, que é um projeto apoiado pela FAPERGS nos últimos 4 anos, em parceria com a Procempa. Temos aqui o nosso querido colega Joel Barbosa, da Procempa, que tem essa parceria em um dos grupos de trabalho que tentam contribuir para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Então, foi nesse sentido que tivemos essa ideia de fazer uma consulta a várias pessoas que estão envolvidas em atividades voluntárias, como tivemos imediatamente logo após as enchentes no início de maio, com grande expressão de solidariedade, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, e a sociedade civil se mobilizou também dentro das universidades. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC-RS também participam desses grupos de trabalho. São aproximadamente 7 grupos de trabalho na Rede de Emergência Climática e Ambiental, coordenada pela professora Márcia Barbosa, que infelizmente não conseguirá chegar a tempo, e mais 7 grupos de trabalho coordenados pelo professor Jorge Aldir, junto ao Pacto Alegre, e ele será a primeira pessoa, então, a falar sobre o Pacto Alegre. O professor Jorge Aldir é professor titular da Escola Politécnica e do PPG em Ciências da Computação da PUC-RS, é superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Presidência da República e titular da Cátedra USP de Pós-Graduação e Inovação. Muito obrigado, professor Aldir, está com a palavra. Obrigado, professor Nitamar, coordenador desse evento, professor Drayton, decano da nossa Escola de Humanidades, meus colegas de mesa, a governadora Ieda Cruzes e a Lisiane, que eu tive a oportunidade de conhecer mais recentemente, que faz um trabalho muito legal no âmbito do governo do Estado, e a todos os presentes, colegas, amigos, que estão aqui conosco, e me cabe nesse momento falar um pouco sobre o Pacto, né, os projetos que nós desenvolvemos no âmbito do Pacto Alegre. A Márcia, que estaria aqui conosco, ela iria falar sobre um dos projetos que foi um projeto incorporado pelo Pacto, que é o projeto que ela desenvolveu de resiliência climática, né, com um grupo de trabalho que foi citado pelo Nitamar e que foi incorporado como um dos projetos do Pacto, que é um dos 7 projetos que eu vou apresentar aqui rapidamente. Nitamar, onde é que está o...
Então, o projeto Porto Alegre Resiliente, ele está no contexto da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, que une as nossas universidades, na área de inovação especificamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC, que lá em 2018, por meio de uma ação liderada pelo reitor Oppermann, então reitor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o irmão Evilásio Teixeira, reitor da PUC, que é o reitor da PUC até hoje, e o padre Marcelo, então reitor da Unicinos, se uniram numa iniciativa bastante ousada, até eu diria, diferente, que foi criar uma aliança para o desenvolvimento conjunto de ações na área de inovação na nossa cidade. Desse projeto, chamado Aliança para a Inovação de Porto Alegre, no ano seguinte, é gerado o projeto, vamos dizer assim, de maior envergadura no contexto da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, que é o Pacto Alegre, né? O Pacto Alegre tem a coordenação, desde então, do professor Luiz Carlos Pinto, na época, representante do professor Rui no Conselho Estratégico, junto com o professor Lambi, da URGS também, o Luiz Carlos e o Lambi. O Lambi foi secretário do primeiro período de governo, vamos dizer assim, do governador Leite, e o Luiz Carlos coordena o pacto desde aquela época, e hoje ele é o secretário municipal de inovação de Porto Alegre, mas acumula a coordenação do pacto desde então, né? E quando ocorre a enchente, do mesmo jeito que foi na pandemia, nós paramos literalmente os projetos que estavam em desenvolvimento e começamos a desenvolver ações específicas no contexto de agora, primeiro uma emergência sanitária, né? Porque também esses últimos anos não foram fáceis, né? Primeiro uma emergência sanitária e agora uma emergência climática gerada a partir desse momento. Então a gente começou a trabalhar com essa ideia de uma cultura de resiliência na nossa comunidade. E foi muito engraçado quando nós fizemos a reunião, isso depois de umas 2, 3 semanas, porque logo depois das enchentes, vamos dizer assim, no final de abril, início de maio, a gente terminou se envolvendo em ações muito específicas, né, principalmente nos abrigos, né, toda a central de abrigos da Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura e as 2 Secretarias de Inovação do Estado e da Prefeitura se mudaram aqui para o Tecnopuc. E ali estava a central de abrigos de Porto Alegre. Então, todos nós do Pacto terminamos nos envolvendo diretamente, durante um mês, intensamente, né, na área de abrigos, alimentação, né, foram desenvolvidos softwares por grupos de voluntários muito fortes aqui, envolvendo pessoas das 3 universidades, de outras universidades também, nesse processo. E eu me recordo, só umas 3 semanas depois, acho que foi 3 semanas depois, a gente conseguiu parar um pouco e montar, estruturar esse projeto das ações que a gente já estava envolvidos. Foi num fim de semana. E eu me recordo quando surgiu a palavra resiliência, a primeira coisa que a gente comentou não vamos usar essa palavra porque nem sabe o que é isso. Eu me digo assim, bom, mas então a gente tem que usar essa palavra, porque se ninguém sabe o que é isso, isso é parte do problema. Isso é parte do problema que a gente está vivendo, né? A falta realmente uma cultura de resiliência. Claro, o pacto ele atua no âmbito do pacto, do âmbito da cidade, né? Tanto a aliança quanto o pacto atuam no âmbito da cidade de Porto Alegre. Mas ali a gente mesmo se deu conta, né? Realmente, se resiliência não é uma palavra que está no nosso imaginário, tem alguma coisa errada, né? Acho que é muito importante a gente começar a falar disso, né? Aí criamos um grupo de trabalho internacional coordenado pelo professor Uribe. O professor Santiago Uribe, a gente fez um convite para ele para fazer um sabático aqui conosco durante 6 meses. Ele chegou semana passada, chegou semana passada e fica até 31 de dezembro. O Uribe é uma pessoa com uma experiência internacional incrível, né, de atuação na África do Sul, locais tão diferentes quanto a África do Sul, Holanda, Medellín, que é da onde ele é o chefe do escritório de resiliência de Medellín, e vai passar agora 6 meses conosco aqui, como contratado, vamos dizer assim, pelo Pacto Alegre, para atuar tanto na coordenação desse grupo de trabalho internacional. Algumas dessas pessoas aí a gente já começou a conhecer, né, que andaram fazendo entrevistas de página inteira na 0 Hora e dando entrevista em veículos de comunicação aqui da nossa cidade, né? É o caso do Jeff Herber, é o caso da Make e do Marcelo Pisani, que é o diretor da OMI e da ONU, né? A ONU está com uma delegação, que ela casualmente está instalada aqui no Tecnopuc também, a Organização Internacional de Migrações, é uma unidade da ONU que se instalou aqui, vai ficar 8 meses, eu acho que Nelisiane, no âmbito do governo do Estado, acho que são 8 meses. É uma equipe muito legal,
São 20 e poucas pessoas de tudo quanto é canto do mundo. É uma equipe super, assim, diferente, né? Porque a gente, são 2, 3, 4 línguas diferentes quando a gente vai conversar. É muito legal essa turma. E o Pisani ele é o diretor da OMI para a América Latina, né? Da organização, da ONU. Né? Já estão aí, né? Essa turma toda já está aí. E o Uribe, que está essa semana em Caxias, visitando as áreas afetadas, vamos dizer assim, estará a semana que vem em Brasília e depois vai ficar conosco aqui durante esse tempo. Então o Santiago coordena, né? O Santiago, ele agora pegou uma licença de 6 meses, mas ele é o chefe, o coordenador do escritório de resiliência de Medellín. E ele conheceu Porto Alegre quando da criação dos escritórios de resiliência, num projeto da ONU, e que acho que alguns de nós aqui nos lembramos, né, de uma pessoa que eu sempre tive uma boa relação com ele, sinto falta da presença dele, que era o Busato, né, o César Busato. O César Busato foi quem criou o escritório de resiliência aqui em Porto Alegre. Né? Durante um tempo nós tivemos um escritório muito ativo de resiliência, quando o Busato coordenava esse escritório aqui em Porto Alegre. Né? Então, também criamos um comitê científico de emergência climática, que é coordenado pelo nosso colega Silvio, que é o representante da Unicinos, do reitor da Unicinos, né? O Padre Sérgio, no comitê estratégico da Aliança do Pacto. Eu represento o meu reitor da PUC, o Silvio representa o reitor da Unicinos, e o Joel, hoje ex-diretor do IPH, representa o reitor da URGS. E esse aí é o grupo que foi criado, são 3 pesquisadores de cada uma das 3 universidades, que terminou ensejando a possibilidade, ou a oportunidade, talvez seja a melhor palavra, de quando da criação do Comitê Científico do Plano Rio Grande, pelo governador do estado, o governador Leite, ele nos convidou. Né? Todo esse grupo aí todo faz parte do Comitê Científico do governo do estado, e eu recebi o convite para ser o coordenador adjunto, junto à secretária Simone, secretária de Ciência e Tecnologia do estado, do Comitê Científico do Plano Rio Grande. Né? Então nós temos esses colegas todos fazendo parte, com diversas outras pessoas, inclusive a Márcia, por exemplo, que estaria aqui conosco, ela também é membro do Comitê Científico do Estado do Rio Grande do Sul. E aí nós criamos então esse desafio extraordinário, chamado Porto Alegre Resiliente, com 7 projetos, alguns deles até já encerrados, que eu vou passar rapidamente, né, porque o meu tempo tem pouco tempo, aqui já expliquei. Né? Desses 7 projetos, então, são ações que estão relacionadas com toda essa questão de melhorar a nossa capacidade de resiliência, de atuação, de mitigação de efeitos, de estarmos melhor preparados para situações como essa, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem situações que são, no mínimo, constrangedoras. Né? Nós tivemos setores, não só de empresas e organizações privadas, mas públicas, que não tinham para onde ir. Né? Do tipo assim, meu Deus, precisamos de um lugar para trabalhar. Coisas tão básicas quanto isso, tem um lugar seco, né? Um lugar que não tenha sido afetado pelas águas. Né? Isso é uma coisa muito impressionante, né? Porque é um nível tão básico, o que dirá o resto, né? O que dirá o restante das ações. Né? Então, realmente, a gente precisa disso com muita força. Então, desses 7 projetos, 2 são de longo prazo. É a primeira vez que a gente se mete, vou usar essa terminologia, num projeto a nível estadual, porque nós nunca tínhamos, sempre foi Porto Alegre, né? E essa nossa inserção, tanto no Comitê Científico do Plano Rio Grande, quanto do próprio projeto de resiliência climática, é a primeira vez que a gente atua, até porque, principalmente porque isso é uma temática que não está para dizer Porto Alegre, né? Porto Alegre está num contexto, é uma questão sistêmica, né? É algo muito orgânico do nosso estado, não dá para isolar Porto Alegre nisso. Esses são os 7 projetos. Eu vou passar rapidinho. Se o Itamar me der mais um tempinho só para concluir. Qual é esse aí? Abrigos e habitação. Como eu comentei, a central de abrigos ficou aqui, né, durante ela saiu daqui faz uma semana ou 2 semanas, que o Luiz Carlos, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, foi o coordenador, junto com a Letícia Batistella, da Procempa, dessa central de abrigos, que envolveu uma ação muito forte. Então, nós atuamos muito aí no pacto nessa questão. Nós temos uma série de coordenações, a Liana, da Procempa, que cuidava dos abrigos, o Cássio, da alimentação, e o Cleiton, que coordenava o conjunto das ações com diversas secretarias de Estado, diversas secretarias municipais de Estado e parceiros. Né? Foi nesse projeto que foram desenvolvidos o SOS Ajuda RS, SOS Enchentes, o Abrigos RS,
né? O Voluntários RS foram todos desenvolvidos. Nós chegamos a ter ali no Tecnopuc, foi um movimento incrível, assim. Era triste, né, pelo contexto, mas foi um negócio incrível. Nós chegamos a ter 250 pessoas dormindo ali e desenvolvendo esses softwares. Foi um movimento muito bonito, assim, de ver, porque era a maior parte gurizada, né, de empresas do estado inteiro que se uniram para desenvolver essas plataformas. O que também é outro aspecto muito interessante, né? Assim como não tinha lugar físico para ir, também não tinha não tinha software, não tinha nada. Realmente, a gente não estava preparado, né, para o que aconteceu. Né, mas foi um trabalho muito legal, né, que foi coordenado por diversas pessoas, todas trabalhando intensamente. Né? Então, a Liana da Procempa, né, cuidar dos abrigos, o Cássio da Sucesso, o Cleiton do Pô Inquieta, que é um coletivo de WhatsApp. Né? O projeto Limpeza Solidária, esse foi um projeto também muito legal, ele está numa fase já praticamente concluída, envolvendo diversos parceiros, né? Principalmente o Meu Lar de Volta, né? Que é um app que foi desenvolvido lá no Tecnocinos, que foi usado de suporte. Né? Nós participamos, os grupos de voluntários, em limpezas das residências, principalmente. Né? A gente teve uma definição com a prefeitura, numa reunião com a prefeitura, foi quando a prefeitura definiu, né, a parte pública, que eles limpavam, ruas e assim, que está até hoje, e a parte interna das casas. O Leonardo, que é professor da Unicinos, acho que está ali o Léo, o Rodrigo do Sicredi, né, e a Stephanie, lá da URGS, da Engenharia de Produção da URGS, que trabalha com economia circular, que conduziram e coordenaram esse trabalho. Foram, sei lá, centenas de casas em que a gente atuou na limpeza. Foi um momento, simultaneamente, muito bonito pela movimentação e muito triste, né, pelo contexto que a gente viveu, com diversos parceiros. O projeto Comunicação Resiliente, que estava muito associado com essa ideia, né? O Rick, da ROC, da House of Creativity, a empresa, né? Do Fábio Bernardi, coordena esse projeto, que era uma ideia de trabalhar, isso tem muito a ver com o Uribe, né? E com o Pisani, porque as primeiras coisas que eles começaram a dizer para a gente, eu não sei se vocês lembram, né? Eu era né? Cara, estamos numa situação de guerra, né? Era uma guerra, né? E esse pessoal... Deputada Rosário, por favor. Eu acho que é aqui. Seja bem-vinda, deputada. Fico muito feliz, deputada Rosário, que é a segunda vez que eu lhe encontro num evento em 2 semanas. Isso é um bom sinal. Dilélio, seja bem-vindo também. Estou vendo. Estou vendo. Onde é que eu estava? Bom, então, comunicação resiliente, que basicamente era essa questão. A gente publicou alguns artigos, né, que o Rick escreveu, de abandonarmos essa lógica de em guerra, porque nós não estamos em guerra com ninguém, né? Porque se estivesse em guerra com alguém, era com quem? Com a natureza? Não fazia sentido, né, uma narrativa de guerra nesse sentido. Então, está ali o Rick, a Mônica Tim, né, do Elefante Letrado, que eram os coordenadores desse projeto. O projeto Hospital Veterinário de Campanha foi uma ação muito legal. Ela já encerrou, já fechou, né, que foi aquele hospital veterinário instalado no estacionamento da Unicinos, que atendeu centenas de animais, cirurgias e assim por diante. Foi uma coisa realmente... Já fechou, né? Ele funcionou durante 1 mês, envolvendo o Exército Brasileiro, a Unicinos, a URGS, né? O professor Geraldo, lá da URGS, foi o coordenador e o Richard da Prefeitura, né? No âmbito de Porto Alegre, né? Com a Brigada Militar. Foi uma ação muito, muito legal, desenvolvida, já encerrada. O Escuta que Faz Bem é outro projeto muito legal, acho que vocês devem ver na rua, né? Nas farmácias Panvel, né? Começou com 5, acho que agora está em 25, aqui na cidade, que é um modelo existente em Medellín, né, muito conhecido de Medellín, que é o Escuta que Faz Bem. Começou com 5 farmácias, agora são 25, e a ideia é expandir, e que tem pessoas capacitadas, né, e habilitadas que atendem pessoas que tenham necessidade de falar sobre a temática, porque realmente, talvez, se tem alguma coisa pior, muito pior, do que foram as perdas materiais, foi o impacto psicológico nas pessoas, né? Todos nós, e principalmente das pessoas que foram afetadas diretamente pelas questões da enchente. Esse projeto ele tem esse tipo de foco, né, na saúde mental das pessoas, cujo parceiro, né, já falei, é a Panvel. E
ele é tocado pelo Põe Inquieta, né? Com o professor com o professor César Paz, que é da Ecosis, mas é professor do Unicinos também. Depois, o projeto de Educação Básica e Sustentabilidade IA, a melhor pessoa para falar é o Nitamar, quando dá fala dele, que é o projeto proposto pelo professor Nitamar, em conjunto com professores da Unicinos e da URGS, que foi o último projeto, esse foi o 7º projeto a ser incorporado das diversas ações desenvolvidas que atua na questão da educação, principalmente na educação básica, que é o foco central, né, com esse foco de sustentabilidade e inteligência artificial, porque está no projeto de rede que o Nitamar coordena, financiado pela FAPERGS, com o apoio do CNPq também, o professor Ricardo Bastos também está envolvido nas ações desse projeto. Né? Quem mais, Nitamar? Tem outros colegas, né? Tem diversas pessoas aqui envolvidas nesse projeto. E, finalmente, o projeto estratégico de resposta climática e resiliência do Rio Grande do Sul, que quando nós fizemos aquela reunião no fim de semana, 3 ou 4 depois da pandemia, nós recebemos 2 ou 3 propostas de projetos, que é como o pacto funciona, e nós terminamos selecionando o projeto coordenado no âmbito da rede criada pela professora Márcia Barbosa, que estaria aqui com a gente, né? Lá da Física da URGS, e esse projeto foi incorporado como sendo o projeto do pacto nessa área, que tem a coordenação, então, da própria Márcia, do Joel. O Joel era, até a semana passada, eu acho, o diretor do IPH, da URGS, né, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, mas ele assumiu semana passada a secretaria executiva do Comitê Científico. A gente convidou ele para ser o secretário executivo, ele aceitou, e ele é hoje o secretário executivo do Comitê Científico do Plano Rio Grande do estado do Rio Grande do Sul. E também o Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi diretor da engenharia da URGS e foi o criador do CEPED, né, que deve estar escrito aí em algum lugar, o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da URGS, que é onde reside a maior competência, né, na nossa região aqui metropolitana nessa área, no IPH e no CEPED da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por isso a centralidade necessária e importante nas ações dessa área. Bom, essa é a razão pela qual o Joel terminou deixando a direção do IPH e assumindo a coordenação, a secretaria executiva em tempo integral do Comitê Científico do Plano Rio Grande. Bom, então, aqui a gente tem uma série de ações que envolvem esses think tanks, as áreas de atuação, não vou aprofundar, porque meu tempo já foi há muito tempo, mas envolve pesquisadores de diversas áreas, né? Esse é o desafio Porto Alegre Resiliente, vocês encontram na página do Pacto. Esses são os nossos sponsors, são as empresas que viabilizam as ações do Pacto desde 2019, quando ele foi criado, que elas geram os recursos necessários para termos, principalmente o professor José Piquet, da Ramon Llull, de Barcelona, como consultor da parte metodológica do Pacto, e o professor Santiago Uribe, por exemplo, a vinda dele agora para esse período sabático de 6 meses aqui conosco, atuando nesse projeto que eu falei agora, de resiliência climática, são financiados por esses sponsors, que são muito importantes para nós, porque realmente viabilizam trazer pessoas desse nível, né, e termos pessoas desse nível atuando no projeto, né, que é o Badesul, o Sebrae, o Banrisul e o Sicredi, tendo a RBS como mídia partner desse processo. Né? Então, isso é para dar uma noção geral, assim, do que é o projeto, o desafio Porto Alegre Resiliente, e me despeço aqui complementando, então, com a chegada da nossa deputada federal, Maria do Rosário, a enorme satisfação de tê-la aqui. Eu sempre gosto de dizer, a deputada Maria do Rosário tem um papel e um significado para a área de educação, e muito especificamente para as instituições do tipo da minha aqui, da PUC do Rio Grande do Sul, que são as comunitárias, importantíssima, né, que foi a criação de uma lei em 2013, que reconheceu as instituições comunitárias como uma instituição pública não estatal. Né? Então, nós temos um reconhecimento eterno, eu acho que dá para dizer, por essa ação tão importante na identificação do papel das instituições comunitárias de educação superior no nosso país. Né? Então, Nitamar, muito obrigado e desculpe se eu passei tempo. Muito obrigado, professor Aldir. Mais uma vez, queremos agradecer a todas e todos pela
a coragem de sair de casa num dia frio, uma tarde fria como esta, para prestigiar esse debate público. Agora vamos apresentar nossas 3 palestrantes, começando com a nossa ex-governadora, professora Ieda Cruzius, que durante muito tempo lecionou no curso de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da pós-graduação em Economia da URGS, juntamente com o professor Cruzius também, que nos honra com a sua presença. Essa é a história da interface, da contribuição, da teoria dos jogos, não é, para a filosofia política, não é? Nós sempre apreciamos essa interface da economia com diferentes áreas das humanidades. Foi deputada federal desde 1995 pelo PSDB com vários mandatos, governadora do Rio Grande do Sul de 2006 a 2011, presidente nacional do PSDB Mulher e condecorada com a Ordem do Mérito da Defesa, tendo sido também secretária de Planejamento Orçamento durante o governo Itamar Franco. Temos também a grande satisfação de recebermos a querida secretária Lisiane Lemos, secretária da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Governo do Rio Grande do Sul. A Lisiane é reconhecida internacionalmente pela revista Forbes como uma das jovens gestoras a fazer a diferença no Brasil. A secretária Lisiane trabalhou em grandes empresas de tecnologia como a Microsoft e a Google e tem sido uma parceira importante nas nossas propostas de igualitarismo interseccional no Rio Grande do Sul e no Brasil. E, finalmente, a nossa querida deputada federal Maria do Rosário Nunes, ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Desde 2003, assumiu vários mandatos como deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, de 99 a 2003 como deputada estadual do Rio Grande do Sul, de 1993 a 99 como vereadora de Porto Alegre. Mais uma vez, agradecemos às 3 ilustres parlamentares e figuras públicas conhecidas de todos nós e agradecemos essa oportunidade, que é muito importante, de termos uma interação da sociedade civil, do mundo acadêmico, com gestores da coisa pública, não é? E, nesse caso, é muito importante, como o professor Aldir deixou transparecer na sua brilhante apresentação do Pacto Alegre, nós tivemos esse trabalho em cooperação de pelo menos 3 partidos diferentes, né? Pensando na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Governo Federal. É muito importante a gente ver que esse é um momento de trabalharmos juntos para a reconstrução do Estado. Então, sem mais demora, passamos a palavra à nossa governadora Ieda Cruzius. É um prazer, professor Nitamar, atender ao seu convite. Ele até conhece a dissertação do professor Cruzius, que fala da teoria dos jogos, lá no Instituto de Filosofia. Quer dizer, economista não pensa só economia. Economia, matemática, gente, bio, não é? Então, é um prazer atender o seu chamado e aqui dizer o quanto eu admiro o seu trabalho. E no momento de crise como esse, em que não é mais possível esperar o que diz o grande líder, e sim como é que as redes vão se comportar de maneira a fazer resultar alguma coisa no enfrentamento de uma crise do porte como nós vivemos. Então, eu admiro muito o seu trabalho, tenho muita alegria de ser parte, vamos dizer assim, lá do nascimento do Instituto do Cérebro, porque a gente tem que entender o que esse milênio nos trouxe em função do aprendizado que os séculos anteriores são capazes de nos trazer. Um prazer estar aqui também com o nosso professor Jorge Aldir e lembrar de um debate que nós tivemos, Jorge, em que a sua fala começou assim. Não eram esses tempos tão críticos quanto agora em catástrofe, em emergência, mas sempre em urgências. E ele nos contou que um dia, perguntando numa turma de aula aos alunos, né, quem é que quer ficar aqui, quem é que quer ir embora do Rio Grande?
E a imensa maioria levantou a mão para querer ir embora do Rio Grande. E olha que nós não vivíamos uma crise desse porte. E que então isso, com outras coisas, fez nascer um conjunto de pessoas absolutamente qualificadas que colocaram a quarta hélice naquilo que eu fui levada a fazer de 3 hélices. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. O modelo do pacto, o modelo da Associação pela Inovação, o modelo de como funcionam os governos, tem a ver com a soma de 3 atores muito presentes nas 3 hélices, que fez a gente criar lá nos anos 90, por exemplo, figura da organização social como o OCIP, a organização social que, com regras, iria conversar com o governo, sem precisar ser aquele voluntariado de graça, não é, de doação completa das pessoas, como a gente viu tantos agora. Né? Então, aquela fala do Jorge Aldir me cala muito presentemente quando eu vejo nas reportagens as pessoas dizerem: eu quero ir embora daqui. Então, a mesma responsabilidade que eles tiveram em montar o Pacto Alegre, a Associação pela Inovação, a inclusão de todos, sem distinção, que é uma marca desse milênio, nós estamos na mesma situação, Jorge. De que maneira você pode levar propostas, experiências e falas e o ouvido? De que maneira você pode ouvir, como nós tentamos ouvir em tantas outras ocasiões, de um evento extraordinário, a queda do avião da TAM, seja lá a queda das torres lá em Nova York, enfim, um evento cai o raio. Tudo bem, cai o raio. Mas o que depois dele a sociedade se transforma é uma coisa gigantesca, gigantesca. Então, é um prazer estar aqui com o Jorge, no Tecnopuc, cumprimentando a PUC, nosso diretor e todos, por alguma coisa que o economista tem muito presente quando aprende o que é economia. Quando eu leio reportagens, o Aldir me diz que não lê jornal, mas hoje ler jornal, você pega assim, eu trouxe 2 exemplos, tá, Jorge? Trouxe 2 exemplos aqui, não interessa, tá? Primeiro exemplo, espera um pouquinho, o Rio Grande do Sul nessa, e aí vem um jornal de capa como esse, com várias outras coisas. Programa Federal de Apoio a Empregos rejeita 67% de pedidos de empresas para manter emprego. Mas isso não é o jornal que poucos leem. Imediatamente isso está nas rádios, isso está nas redes, está nas imagens, está na conversa. O que é isso? Aí tem que explicar o que é isso. O jornal está parado, não explica. Mas a partir disso em diante tem que explicar. Então, o jornal é importantíssimo, Jorge. Tanto é que eu li o teu artigo há uns 3 dias atrás, lá no jornal. Né? Então, é importante o jornal. O jornal é importante. E aí eu pego o jornal de hoje. Eu até recorto. Eu sou daquele tempo que recorta jornal para depois, uma vez por mês, limpar aquela... Aí você tem o futebol. Não é à toa que os nossos times, exceto o Juventude, estão no que estão. Eles são parte desse momento que o Rio Grande do Sul passa. E eu estou dizendo, é verdade. Quando eu vi a Argentina ganhar nos pênaltis, sabe? Aquela arena nos Estados Unidos, toda cheia de argentinos. A Argentina está numa subida. Não interessa saber, alguém explica XYZ, mas o futebol... Então, não é à toa que a 0 hora bota o futebol aqui, caiu o Cudê, o Renato vai cair, aquela coisa toda. É a conversa de todo dia em meio à desgraça dessa catástrofe, em que as pessoas não têm casa, com tristeza e tudo mais. Aí, logo depois, vem reforma tributária, avança na Câmara. Tá? Uma reforma tributária que vai mexer com a vida da gente, não dá tempo. Tá? O jornal fixa uma imagem e nós vamos buscá-la depois. Tá? Então, a comunicação foi vital para que, voltando à vaca fria, tá? O economista ele é ensinado a ver que o mundo anda no campo da economia, da escolha das pessoas, no processo de escolha das pessoas, de comprar, vender, oferecer, empregar, pela mão invisível. Nós vimos um exercício no Rio Grande do Sul da mão invisível. E a mão invisível é o voluntário que veio de outras partes do mundo e aqui. A mão invisível é os exemplos de solidariedade, a tragédia da pessoa que lá no Vale de Lajeado perdeu tudo, não sabe se vai voltar outra vez, é a 3ª vez, né? Mas, de repente, funcionou. É só ver a PUC. Funcionou. E se funcionou, não dá para explicar a ação de uma pessoa, 2 ou 3, como não dá para explicar o que está acontecendo com um mundo de 8 bilhões de pessoas.
São 8 bilhões de energias, né, que se organizam de alguma maneira. Então, nós precisamos nos reorganizar. Para nos reorganizar, a gente tem que ter essas 4 hélices, né? O setor privado, as organizações sociais, os governos e, graças à experiência do Pacto Alegre se tornar visível, as universidades. O ensino, a economia, o aprender. Tá? E eu tenho muito prazer de estar aqui com a deputada federal Maria do Rosário, porque, além dela ter liderado essa questão de saber o que as instituições do tipo da PUC são capazes de fazer sem que torrem muita paciência e impeçam muito, ergam muros, né? Isso se faz através do legislativo, né? Eu tenho uma experiência no Executivo Federal, lá no tempo do ministro Itamar, do presidente Itamar. A crise do Brasil era a seca do Nordeste, nunca havia tido uma seca igual, e os abarrotados de alimentos, os armazéns do sul do país. Como é que você faz para pegar o excesso e levar para a falta? Então, uma assessora do Itamar, a Denise Paiva, que é uma assistente social de primeiríssima linha, tá? Ela bolou, vamos montar aqui uma comissão. Eu tinha um assessor que dizia assim, vocês estão trazendo o revólver para a nuca do governo, que traga aqui as organizações sociais, faça o governo inteiro trabalhar em sintonia, monte um conselho de pessoas líderes da sociedade. Montou-se a Comissão de Combate à Fome, à Miséria e ao Desemprego, por ideia que o Itamar comprou da Denise Paiva. Bom, naquele tempo era uma das hélices girando, tentando somar as outras 2, mas não tinha universidade ainda. Tá? Então, ali, no momento em que ficou pronto, nós chamamos Marinha, Exército, Aeronáutica, para distribuir, para o alimento chegar em quem precisa, não haver os desvios que a Defesa Civil sempre é capaz de registrar desse momento de doação. Sempre tem aqueles que, por ser franja da sociedade, distorcem. Então, no momento em que... E eu tinha que refazer o orçamento em hiperinflação. Não adianta, não tem moeda para isso. Não existe uma unidade monetária para isso, né? Hoje tem. A unidade monetária do Brasil é o PIX. Ponto. E ele mostrou o que é no evento das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele mostrou que, independentemente de saber quem, como, organizaram-se grupos que foram financiados por PIX e fizeram a sua parte. Essa é a mão invisível do Adam Smith, mas só ela não chega para o pós-emergência, né? Para o pós-emergência, nós precisamos somar legislativo, executivo, judiciário, né? Se tem lá um cadastro único que faz o governo que botou dinheiro para dar para as empresas manterem emprego, aquele cadastro não está legal. Por que ele não está legal? Porque ele se baseou num mapa, numa fotografia de onde tinha tido enchente. Bom, isso é não saber o que é rede. Porque a empresa que está fora do lugar inundado, ela vende para enchente, ela se comunica com quem fornece, né? Tem que mudar o cadastro. E essa é uma das atitudes no pós-emergência, né? Eu soube que aqui na PUC fizeram uma recuperação do que acabou inundado lá no centro administrativo, com os dados dos cadastros todos que permitiriam mais agilidade. Sabe, tem que refazer tudo. E, para refazer tudo, tem que ter as 4 hélices, assim como hoje são determinadas. E nessa 4ª hélice, a universidade, tem uma coisa que apavora muita gente, as redes tocam aqui, tocam ali, uma coisa chamada inteligência artificial. E ela, na verdade, é uma ferramenta que, nas mãos erradas, vão explodir o mundo. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Nas mãos erradas. Alguém me avisa quando estiver perto dos 20? Eu não vou olhar relógio, não. Tá? Ok. Eu fico falando até amanhã. Porque eu estou falando de um evento de fazer um orçamento em hiperinflação, quando eu recebi a deputada irmã Irma Passoni, com um egípcio que havia feito doutorado no exterior e queria montar um sistema de informação para a segurança alimentar. Isso era em 1993. Façam as contas aí, vocês são mais jovens, 93 é a época da vovó, tá? Tudo bem. Mas aí eu fiz um orçamento considerando a necessidade de ter a ferramenta do computador no governo federal para você saber como é que você distribui
aonde tem excesso, para onde tem falta, e as coisas resultem. E avalia se resulta ou não. Depois, eu fui uma das 3 primeiras mulheres a serem eleitas no Rio Grande do Sul para o Congresso Nacional. 1994, o milênio estava terminando. Tá? Que foram a Esther Grossi, a Ieda, deputadas federais, e a Emília Fernandes, senadora. Eu lembro da Fernandes, aí me falta. Emília Fernandes. As primeiras mulheres. E desde então me perguntavam, mas você conseguiu isso sem precisar apoiar cotas? Sem precisar fazer políticas afirmativas? Eu falei, mas eu sei o que me custou. Né? Eu sei o que me custou ser a primeira governadora. Né? Falar em voz de mulher, né, Maria do Rosário? Falava com o governador, Secretaria da Irrigação com o Rogério Porto. Irrigação. Sabe? É o uso múltiplo das águas, é você colocar tecnologia a favor de não deixar o pessoal da região noroeste do estado, a região da Gisele Bündchen, com o pai dela, que fez um programa espetacular de reprodução da mata ciliar, né? Aí fica aquelas risadinhas, podem rir à vontade, o que interessa é fazer. Nós estamos na hora do fazer. Eu vim aqui, essencialmente, reconhecer o que foi feito na emergência. Na PUC, na URGS, por mim, por ela, por ele. Esses voluntários que vieram aqui nos emocionar, mas muito preocupada em fazer com que a gente tenha a responsabilidade pela esperança de que é possível ficar aqui e que a crise pode nos levar a condições melhores do que aquelas que nós já vivíamos meio decompostas ali do passado, né? Nós somos forçados a fazer um planejamento urbano. O Instituto de Geologia, ninguém conhecia o Instituto de Geologia do Rio Grande do Sul. Olha o vídeo que o Instituto de Geologia... Gente, não adianta tentar fazer como era antes. O antes não existe. Existe o agora, com todos os seus desafios, numa era em que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer inovação, ela render resultados humanos. E não... Estava aqui falando... Qual foi a palavra? O Jorge falou resiliência. Ninguém sabe o que é isso. Não sabe mesmo. A pessoa tem, mas não sabe. Não é? A comunidade tem, mas não sabe. Eu me lembro quando a gente começou a falar em empreendedorismo. O que é isso? Não é? Inovação. O que é isso? Mas é melhor ter as palavras em português do que pedir as palavras em inglês. Então, nós temos que fazer força para que essas palavras façam sentido. E todas as palavras façam sentido para quem está aprendendo a falar, andar, pensar, conhecer. Exemplo. Quando nós fomos eleitas, né, a Marisa está aí para falar disso também, a Marisa Abreu. Vai falando dos 20 minutos, hein? Não, que agora a gente vota por esse aparelho. Eu sei. E aí nos acha em qualquer lugar do mundo. Ai, que horror. Eu não gosto disso, não. Então eu estou aqui, mas eu estou lá. Tá votando, tá bom. Desculpe. Não, tá tudo bem. É que eu achei que você estava contando o meu tempo e eu acho isso muito legal. Voltando ao exemplo. Em que exemplo eu estava? Obrigada, tá vendo? Sempre que alguma coisa acontecia no governo, eu chamava uma equipe de primeiríssima linha que tinha uma visão de futuro. Nosso governo tinha uma visão de futuro. Nós temos que resolver a parte fiscal, porque se você gastar mais do que você arrecada, você vai ficar endividado e vai ficar escravo de quem te deu dinheiro. Então, resolvida a parte fiscal, nós resolvemos em 2 anos, vamos aplicar cooperativamente. Eu quero citar, professor Nitamar, Jorge, os outros acompanharam, que nós montamos uma gestão, que é esse seminário aqui, nós montamos uma gestão assim. Tá? Alguém é eleito, pediu voto, tem que honrar o voto. Eu fiz um plano, livrinho azul, está tudo escrito. Vamos seguir esse plano durante 4 anos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher 12 programas estruturantes. Vocês estão nos projetos. Foi 2007. 12 programas estruturantes. Mas as indicações têm que ser políticas.
Então, quem é que eu vou indicar para secretário disso, secretário daquilo, secretário... Né? Ah, o partido um que é esse, o outro quer meter aquele não sei o quê. Vamos lá. Ninguém vai ter feudo. Nem eu. A governadora não tem feudo. Nós vamos fazer com que todos participem, através do orçamento estadual, de todas as secretarias. Então, o secretário da Saúde, ele ajudava a secretária da Educação num projeto XYZ, ganhava parte do orçamento em que ele iria ajudar a secretária da Educação. Isso a gente fez os programas estruturantes que se conversavam em câmaras setoriais, que é isso que vocês estão fazendo. Tá? Só que estão fazendo a partir da universidade. Eu era considerado uma outsider, porque eu fiquei 30 anos na universidade. Que história é essa dela querer fazer política? Né? Vai para a universidade, vai ensinar na universidade. Não, vamos fazer. Tá? E com isso daí, a coisa foi evoluindo. A minha moldura era a agenda da ONU, como é a de vocês. Agenda do milênio. 15 anos. A ONU sabe que em 15 anos o mundo muda muito e tem que refazer as ODSs. Tá? E o meu governo foi na do milênio. Dar oportunidade para as mulheres, para a raça, tal. Mas, para terminar isso, nós entramos, como hoje, manchete de jornal, Jorge Aldir. O ensino médio começa a valer. O que é isso? O que é o plano do ensino médio? Sabe? É uma enorme transformação. As escolas, as milhares e milhares de escolas vão ter que se adaptar a isso. A população tem que saber o que está se criando de novo, o que vão fazer. E logo que eu me elegi, duas coisas aconteceram. Eu tenho que contar uma, que as pessoas não se lembram, mas no primeiro dia que eu tomei posse, o ICMS baixou. Já não tinha como pagar salário, com o ICMS mais baixo ainda, vou pagar salário como? Então vamos fazer o mais com menos. Vamos fazer o mais com menos, vamos tentar fazer. E a segunda coisa era a alfabetização aos 6 anos. Aí eu chamei a Marisa, se ela me permite a intimidade, e disse, Marisa, tu vai ser minha secretária da Educação se me apresentar um plano de alfabetização aos 6 anos. 15 dias, ela conhece o municipal, o estadual, o comunitário, ela conhece tudo de educação. Tem idade e estrada para isso, tá? Muito bem construída. Ela apresentou um plano que era um plano absolutamente de hoje. Então, os professores e as professoras vão escolher se querem o método da Esther Grossi, o método da Fundação Ayrton Senna, o método do Alfa e Beto. Alfa e Beto, né? Alfa e Beto. Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Os professores escolheram, tiveram uma capacitação no verão, foram aplicar. Bom, a alfabetização aos 6 anos no Rio Grande do Sul deu show. Deu show. Mas deu show por quê? Porque eu falei, porque a Maria... Não, porque a gente chamou a sociedade inteira, a começar pelos professores, para escolherem. E fizemos a Marisa fez um novo sistema de avaliação que intercala com sistemas de avaliação que existem aí, dizendo melhorou, piorou. Aqueles que melhoraram, a gente dá prêmio, aqueles que não conseguiram, a gente vai lá, por que está assim? Né? Vamos lá, vamos ver, o que você precisa para melhorar o nível de alfabetização e outras coisas. Então, para quem tem um histórico assim, de legislativo, executivo federal, executivo estadual, como eu tenho, né, o momento de hoje é extremamente desafiador. Tá? E há muito tempo eu venho estudando alguma coisa que para mim foi um pouco difícil, que é esse troço de inteligência artificial, generativa, aquelas coisas assim, aquela linguagem, mas é português, então eu vou em cima do português. Né? E, através desse sistema, a gente conseguiu capacitar 10 mil mulheres na eleição de 2020, candidatas a vereadora, prefeita e vice-prefeita em todo o país, lá na Amazônia, no sertão nordestino, tal e tal. Em 2020, gente, as pessoas não pegavam celular como pegam hoje. Hoje pegam, porque se você não souber mexer no celular, você não vive. Você não paga, não vende, não sabe onde é o posto de saúde, o que está aberto, além de fazer bastante fofoca pelas redes. Né? Então, está lá.
Mas naquele tempo, não. As lives era muito divertido, porque estava lá alguém lá, enfim, lá no Piauí, a outra lá no Mato Grosso. Onde é que eu ligo? Aí uma telefonava para a outra, tal e tal. Gente, em 3 meses, o avanço das mulheres que queriam ser candidatas, em mandar mensagem de por que elas queriam ser candidatas a partir da internet, foi uma coisa que banha o meu coração de alegria. A ferramenta a ser usada. Então, pelo amor de Deus, façam da inteligência artificial uma ferramenta compreensível, tá? Bastante exemplo e tudo, para saber que ela não vai nos comandar e não vai nos tirar a nossa liberdade, né? Mas, para isso acontecer, é preciso o olhar vivo dos políticos, tá? O olhar vivo da classe política, para criar regras tais que não venham espertinho e se aproprie de coisas que sejam capazes de piorar a vida das pessoas. Tá? Nós vamos sair dessa. Tá? Vamos sair dessa diferentes. Não digo melhores nem piores, evolui. A ONU sabe que, a partir dessa crise climática que nós vivemos, a Agenda 2045, que vai ser a próxima, tá? Ela vai ter que incorporar atores e vai ter que incorporar temas. Tá? Mas, enquanto não chega o 2030, nós temos 6 anos para repor o Rio Grande do Sul ao estado, ao nível e à posição da sua grandeza histórica, da sua grandeza cultural, da vontade do seu povo e daquilo que pode ser que alguns de lá de cima não saibam, da importância que o Rio Grande do Sul tem para o Brasil na sua unidade, no seu desenvolvimento e na sua unidade. Então, parabéns, professor Nitamar, a todos os presentes. Eu fico bem feliz de ter mostrado uns jornais aqui para o Jorge. Muito obrigado, governadora Ieda. Sem mais demora, passamos a palavra à secretária Lisiane Lemos para a sua intervenção. Deixa eu botar meu cronômetro aqui. Para mim é uma honra estar nessa mesa. História sendo feita presente. Muito interessante quando os palestrantes falam 94, 98. Eu penso, 94, eu tinha 4 anos. 98 foi o ano da Copa. Meu irmão nasceu. Aí, 30 anos, eu faço, não, a conta, eu sou 8, 9, vou fazer 35. Então, toda a história que a gente vive, aprende, vê ela sendo falada dessa forma, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que acredita muito na união de diferentes gerações, e acho que o meu time retrata muito as coisas que eu acredito, o quanto a gente aprende com cada uma delas que vem, o quanto a gente tem que valorizar quem pavimentou e quem ceifou, né, tudo para que eu pudesse estar aqui nesse lugar. Acho que é importante, algumas pessoas eu já conheço, eu sou bem mais informal do que as pessoas que me antecederam. Estavam falando de futebol, eu só pensei, eu não sofro com o Inter e Grêmio porque eu sou torcedora do Chavante. Se o meu time ganha, já é uma alegria, então já é uma excepcionalidade. Ontem ganhou do Avenida, então eu estou feliz hoje. Eu sou pelotense, nascida e criada em Pelotas, formada em Direito, advogada, ou uma pagadora da ordem, como preferirem. Extremamente apaixonada por educação e direitos humanos. A minha jornada acadêmica começou trabalhando com educação e direitos humanos, com a professora Graça Brito, lá na UFPEL, ensinando professores a lidarem com situações de racismo e de violência de gênero em sala de aula, pelo simples fato de que eu não queria que outras crianças sofressem o que eu sofri. Que elas se enxergassem nesses espaços e que, desde lá, numa era muito pré-cotas, nesse início, a gente pudesse discutir. Então, isso, a gente estava falando de cotas, eu sou abertamente a favor, uma estudiosa de ações afirmativas e um resultado de ações afirmativas modernamente. Eu construí minha carreira em tecnologia, então, quando a governadora falou de inteligência artificial, eu acho o máximo. Fomos na missão para Nova York, o governador, isso vai tomar meu emprego? Eu falei, não, chefe, olha que máximo. A inteligência faz a coisa chata e a gente cuida do resto que é legal. Mas a minha missão de vida é democratizar a tecnologia, mostrar que tecnologia é para todo mundo, que ela está em tudo e que, no momento que a gente se apropria dela, no momento que a gente divide ela, a gente constrói um lugar melhor. E que todas as decisões, as pessoas às quais serão sujeitos dessas decisões, elas têm que estar na mesa. Então, gente como eu tem que estar na mesa decidindo e fazendo essas novas tecnologias.
Eu falo que eu morei no continente africano e lá eu aprendi muito sobre meios de pagamento, modernidade, uma questão que hoje a gente fala com o Pix, e o continente africano me tornou uma ativista pela igualdade de gênero. Eu acredito que também vozes femininas são muito importantes. Nós fazemos parte do governo que tem o maior número de mulheres em cadeiras de liderança, a maior parte do orçamento na mão de mulheres, mulheres negras, mulheres trans, mulheres LGBT no primeiro e no segundo escalão. E eu falo que o simples fato de estarmos sentadas naquelas cadeiras já faz com que outras pessoas, gaúchas ou não, possam sonhar com esse lugar. E eu também sou conhecida como a maluca que largou o Google para trabalhar no governo. Acho que essa foi uma das maiores insanidades que eu cometi na minha vida, e também que me trouxe um maior nível de felicidade. Eu tenho uma carreira em tecnologia, um MBA em gestão de TI, um de gestão de negócios, e no último ano eu estava como gerente de diversidade América Latina para o Google, ajudando a companhia a contratar talentos minorizados nos 7 países onde a gente opera. Então, desenvolvendo estratégias diferentes para que as pessoas sonhem em trabalhar nessas grandes empresas. Porque se eu não sonhei em trabalhar na Microsoft e no Google, com todo o acesso que eu tive, como é que as pessoas vão sonhar com esse lugar? Até que um dia eu recebi um WhatsApp do governador, pensei que era golpe do Pix, mas não era. Oi, Elisiane, tudo bem? É o governador Eduardo Leite. Qual é a chance dele me mandar uma mensagem? E quando ele me convidou e falou que inclusão digital seria uma prioridade do governo, que eu teria total autonomia para formar a minha equipe e designar os projetos, a única coisa que eu pensava é como é que eu vou pedir demissão na última semana do ano. Fato é que eu sou uma das secretárias mais novas na história do Rio Grande do Sul, por isso que a gente está falando. Eu gosto muito de aniversário, meu aniversário é 24 de setembro, fiquem atentos. A segunda mulher negra na história, e isso, sendo ativista, militante, filha de ativistas, é muito importante. E o que a gente veio construir, então? Políticas de inclusão digital, e por isso Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio à Política de Equidade. Falo que tão grande quanto o nosso nome é a nossa responsabilidade e a nossa vontade de transformar o Rio Grande do Sul. Então, hoje, qual é a nossa maior missão? Desenvolver políticas de inclusão digital, equidade e empreendedorismo, que é uma nossa grande bandeira, dando atenção especial a populações minorizadas em situação de vulnerabilidade. Então, sempre que a gente fala em políticas de equidade, normalmente se pensa em ações afirmativas. Mas eu não quero dar atenção somente a mulheres, a pessoas negras, a população LGBTQIAPN+, territórios indígenas. Eu quero que em toda política pública a gente tenha um olhar especial para essas pessoas, para que elas sejam consideradas nas suas particularidades, para que elas tenham voz e protagonismo. Isso eu construí essa construção junto com o governador Eduardo Leite. Quando eu cheguei em janeiro do ano passado, a conversa que eu tive com ele foi: vamos estruturar a secretaria, então, em 4 grandes pilares. Hoje a gente funciona de uma forma transversal. Então, eu falo que a graça da vida, e eu já fazia isso no Google, trabalhando com todos os setores de negócio, é que a gente nunca anda sozinho. A gente anda em dupla, em trio, às vezes 10, às vezes até 30 entidades numa coordenação a partir do gabinete do governador. Então, nosso primeiro pilar é pensar na educação. E, no início, a gente estava pensando no sistema educacional. Hoje, a gente tem um sistema educacional altamente complexo, com escolas profissionais, escolas rurais, escolas em territórios indígenas, escolas quilombolas em diferentes níveis, seja fundamental e médio. Coisas que aprendemos. Todo mundo acha que o problema é conectividade, hoje não, 99% das escolas são conectadas por diferentes políticas, mas é muito desse uso da tecnologia e para que ela abranja a comunidade que está à sua volta, que a escola seja um polo de conectividade. Depois a gente pensar na cidadania. Então, essa atenção, e eu tenho me colocado muito por ter construído a minha carreira fora, e ressoa também, quem viu alguma fala minha 5 anos atrás, 4 eu já estava na pandemia, eu falava que eu não voltaria para o Rio Grande do Sul. Eu fui um talento que foi embora, e, na verdade, nesse meu bom humor, eu dizia que eu só ia voltar morta num carro de bombeiro, ia ser belíssimo, eu já tinha escolhido até a minha avenida em Pelotas, que ia ter meu nome, e a pandemia me trouxe para ressignificar a minha relação com esse Estado e reconstruir esse Estado. E eu falo para o governador que eu quero que as pessoas também não tenham que fazer esse caminho que eu fiz, que elas queiram ficar e que a gente consiga construir isso. Então, quando eu olho cidadania, eu quero que as pessoas enxerguem a relevância dessas populações minorizadas em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul.
Nós temos, sendo uma mulher que professa a religião de matriz africana, ter um Estado que tem uma relevância de populações de povos de terreiro, isso é uma bandeira para mim, assim como todas as outras religiões, para que as pessoas possam professar a sua fé abertamente. A gente olhar territórios quilombolas, então reconhecer essa população, a gente olhar a população LGBTQIAPN+, tendo o primeiro governador que assumidamente falou sobre a sua opção de gênero, na verdade, sua orientação, opção não, opção é outra coisa. A gente falar também de mulheres em situação de violência. Então, como que eu dou atenção para essas pessoas? A gente falar também do agro, e esse era um desenho do início, sendo um Estado que tem essa relevância, mas olhar para a agricultura familiar e para essa modernização. Porque nós temos no governo a Secretaria de Desenvolvimento Rural, de Agricultura, Pecuária, que cuida... Pensar a tecnologia isso, para que o pequeno produtor enxergue que tecnologia é para ele, e quando eu estou falando de vender, se apropriar de novas tecnologias, levar a outros lugares. E a gente falar, por último, empreendedorismo, que nasceu como um pilar de transformação digital do pequeno empreendedor e se transformou. Porque, ao conversar com essas pessoas, eu vi que não adianta eu conectar, não adianta eu dar equipamento, se essa pessoa está super endividada, se ela está informalizada, se ela não tem acesso à linha de crédito. Então, tem uma série de problemas que têm que ser resolvidos antes. Então, oficialmente, para vocês terem visibilidade, o grau de informalidade é de 1 para 1. Então, para cada formal, eu tenho informal. Quando a gente vai fazer as pesquisas, que vai trabalhar com populações que foram impactadas pelas enchentes, esse índice pode chegar de 5 para 1. Porque as pessoas têm medo de se formalizarem, elas acham que eu só vendo bolo, eu não sou empreendedor. Então, como é que eu trabalho com isso? Pois bem, falei também para o governador, depois do episódio das chuvas. Ótimo, chefe, aceitei o seu convite, mas o senhor não me contou que ia ter o maior desastre climático de todos os tempos e que eu ia enfrentar um desafio que eu nunca pensei, que eu não me preparei. Eu sei botar a internet nos lugares, eu sei levar o computador onde as pessoas estão. Eu não entendo de resiliência climática, eu não entendo dessas coisas de sustentabilidade. Eu sei vender software, é isso que eu faço muito bem. Mas a criatividade, acho que o suporte que a gente tem me fez repensar como é que a gente vai construir as coisas, e o nosso grande orientador é o Plano Rio Grande, né? A gente pensar em todos nós, por todos nós, como que a gente vai construir, qual é a estrutura e onde todos os setores da sociedade acabam vindo. Caso vocês não tenham visto, essa é a nossa cola oficial do Plano Rio Grande nessa estrutura, que mostra a nossa conexão com a Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Governo Federal, o Comitê Científico de Mudanças Climáticas, que o professor Nitamar também falou, e as grandes estruturas que a gente se orquestra, pensando no emergencial. Então, eu tenho que ajudar as pessoas agora, que estão com as suas casas inundadas, a entrar de galocha dentro das vizinhanças e entender o que elas estão fazendo. Eu pensar no meio na reconstrução, então, ações estruturais, quais estradas, escolas, aeroportos, o que a gente precisa fazer para o longo prazo, e pensar no Rio Grande no futuro, que é o que nos traz esperança. O que eu vou fazer depois disso? Como é que eu uso essa crise como uma oportunidade de alavancar coisas que eu nem tive tempo de pensar ou coisas novas que apareceram na nossa mente? E sempre, né, um mapeamento de oportunidade de recursos. Tendo sentado quase 10 anos em grandes empresas de tecnologia, sendo conselheira de empresas de tecnologia, eu tive do outro lado da mesa. Então, eu sei como negociar, como propor possíveis parcerias que possam ajudar a nossa população a desenvolver projetos. E tem sido isso muito que eu tenho feito desde o dia 1. Seguindo no Plano Rio Grande, então, quais pilares do Plano Rio Grande que a nossa secretaria está atuando? Acho que, primeiro, no emergencial, a gente foi muito em parceria com outras secretarias para assistência social. É ligar para algumas pessoas e dizer, olha, a gente foi num quilombo, eles precisam de 170 colchões. A gente foi num abrigo de mulheres e elas precisam de roupas plus size. Não há como pensar em inclusão digital e tecnologia quando as pessoas estão passando fome, quando elas estão passando frio. E eu fico dia e noite, será que as pessoas dentro dos abrigos estão... Se eu tenho uma casa, tenho uma estrutura, eu moro na Zona Sul, não foi inundado, eu estou com frio, imagina essas pessoas. Então, eu não posso deixar. E se eu tiver que parar de fazer inclusão digital, tudo bem, desde que as pessoas estejam quentes e alimentadas. E fazer gestão de doações. Então, sendo uma pessoa pública antes de vir para o governo e começa nessa gestão do Pix e de doação, é do tipo de coisa que tu recebe ligação e fala assim, Lisiane, estou mandando 3 carretas amanhã, eu preciso colocar em algum lugar. Eu falo, não seja por isso. Coordena com a Defesa Civil quem precisa, quais os prefeitos que ativaram. Então, não recusar ajuda.
mas entender também para que não haja desperdício, para que ela chegue nos locais certos e para que ela não seja desviada. Então, para que tenha uma transparência, para que tenha uma gestão e controle e até prestação de contas para as pessoas. Quem me doa quer saber onde esse dinheiro foi. E sendo meu, também quero saber. Então, a gente também ajudar na construção do portal do SOS Enchentes, ajudar, por exemplo, fazer parcerias de atendimento de telemedicina. Então, caso vocês não saibam, tem um quadradinho ali no SOS Enchentes de telemedicina que qualquer cidadão gaúcho pode se consultar com um médico clínico geral ou um psicólogo em parcerias que a gente fez. E nos primeiros 20 dias foram 5.000 atendimentos, e isso ainda está disponível sem nenhum custo para a população. Que é esse tipo de coisa. Lisiane, eu acho que eu posso ajudar dessa forma. Como é que pode coordenar? A gente pensar, e aí, pulando, falando de estrutura, eu acabo não me envolvendo, porque a gente tem uma estrutura de escolas conectadas, tem a questão de telefonia e conectividade que ficam com as grandes operadoras, e a nossa é muito de organizar e preparar essas pessoas para o futuro. Então, pensando no Rio Grande do futuro, um plano de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul mais forte. E isso pensando nos pilares de empreendedorismo, pensando nas populações minorizadas e vulnerabilizadas, mas levando ferramentas de tecnologia para a construção desse futuro. E uma análise crítica também, porque quando eu falo de tecnologia, eu tenho que ter análise de fake news, eu tenho que ter análise de estelionato e de golpe social. Caso vocês não saibam, o golpe do Pix ou golpes de engenharia social tem um novo criado a cada 3 dias. Então, como eu tendo a população mais longeva do país, eu preparo essas pessoas para olhar com criticidade o que está acontecendo. E a gente pensar nesse planejamento e restabelecimento da atividade econômica. Então, como que esse empreendedor que perdeu tudo, ele tem esperança? Ele tem esperança, ele tem crédito, ele tem direcionamento, e através desses parceiros que estão oferecendo e que, às vezes, ele não sabe se é para correr ou ele acha, não, isso aqui não é para mim, que é o que a gente mais escuta. Não, tecnologia não é para mim, eu sou um dinossauro digital, não é bem assim, eu não sei mexer nesse negócio, eu não quero, eu vim até aqui desse jeito. E aí, pensando no mapeamento de recursos, que foi o que eu falei para vocês, muito nessas parcerias com o setor privado. Aproveitar que tem associações, parceiros internacionais, a própria OIM se oferecendo, e aí muito no mapeamento interno. Pensando sob uma ótica de liderança, imagina o desafio que eu falo do meu chefe de liderar 27 secretarias diferentes. É uma coisa extremamente assim, insana sob uma ótica de gestão. Então, como que a gente, sendo uma secretaria transversal, pode auxiliar no levantamento desses dados, na organização e em uma proposta que seja realizável de projetos. Coloquei aqui um pouco do FUNRIGS, depois eu coloco para vocês para não perder um pouco, para não tomar um pouco do meu tempo. Mas como que... Então, parei tudo, olhei o Plano Rio Grande, falei, vamos reorganizar. E o Google tem uma tradição, eu vim de 2 empresas americanas. A Microsoft é um dinossauro que anda devagar, um navio que anda devagar, não muda nada a cada 5, 10 anos. E no Google a gente tem uma reorganização a cada ano. Então, só ilustrar um episódio de carreira, eu assinei a minha oferta, 3 meses depois, eles me trancaram numa sala e disseram, teu cargo não vai existir mais, a gente vai anunciar em meia hora, é outra coisa que tu vai fazer. Eu fiquei desesperada, mas depois eu acostumei e disseram, não, é normal aqui, fica tranquilo. Meu time ficou um pouco apavorado também quando eu cheguei e disse, olha, tudo que a gente fazia antes do desastre climático não funciona, nós vamos fazer isso aqui. E a gente desenvolveu, então, o Plano Rio Grande para a inclusão digital. E ele é dividido em 4 grandes pilares para pensar. O primeiro é cuidar, e foi o que eu falei das pessoas. Enquanto tiver alguém passando fome, passando frio e sem casa, a gente não faz nada. A gente tem que cuidar da nossa população. A gente tem que garantir que essas pessoas estão alimentadas, que elas estão quentes, que elas estão abrigadas, que elas têm uma casa. O que a gente vai pensar? O segundo, a gente tem que letrar. E aí essa oportunidade que falou. Eu não consigo falar de inteligência artificial se a pessoa não sabe mexer no celular. Se ela não sabe ligar um computador, se ela não sabe analisar a tecnologia de uma forma crítica, se ela não sabe fazer um Pix, se ela não sabe acessar o GovBR, se ela não sabe acessar o SOS Enchentes. Então, por isso a gente fala de letramento digital, que é o inicial mesmo, e pensando principalmente nessa população longeva. E aí a gente vai para o educar, que é diferente do letrar. O educar para a gente, enquanto secretaria, é esse educar para o futuro, é o preparar novas habilidades de pensamento computacional, de aula de programação, para as novas profissões do futuro, que têm um ticket médio muito alto.
Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente fez num pré-enchente. Um dos projetos da secretaria que eu mais me orgulho é a aula de programação para jovens infratores na fase. Eu acho que a ressocialização, que a reinserção das pessoas e a Viola Davis falou no Oscar, né, o que muda, o que separa as mulheres negras do resto são as oportunidades. E eu acredito nisso para todas as pessoas. Então, quando a gente foi no Secomp, que fica na Vila Cruzeiro, que é uma das 5 vizinhanças mais criminosas do Estado, e mostrou para aqueles jovens que um programador ganha R$ 3.500, que paga mais que o tráfico, o olho deles brilhou. E ali eu vi que eu ganhei eles. E quando a gente conseguiu uma parceria para fazer formação, eu vi, é isso aí que a gente sabe fazer. Então, é esse educar, e mais do que educar, mostrar a pessoas que eles possam se espelhar, mostrar essas oportunidades e conectar com empresas que possam contratá-los remotamente, gerando renda para o Estado, para que eles não tenham que fazer o movimento que eu fiz para ir embora. E aí, no último, empreender, que ele é muito alicerçado num projeto de empreendedorismo feminino que a gente tem, que chama Avança Mulher Empreendedora, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e a Junta Comercial, que é para preparar essas mulheres, tirando-as de situação de violência, principalmente nas vizinhanças mais afetadas do Estado. O nosso piloto ia rodar na Vila Cruzeiro, a gente fechou e vai rodar no Maitá, formando 16 turmas de 40 mulheres que vão começar a rodar e fazer seus negócios gerarem renda em 7 dias. E a gente, para essas mulheres que perderam equipamentos na enchente, dando os equipamentos para que essas mulheres possam rodar. E para isso, dando aulas de empreendedorismo dentro das cidades humanitárias de acolhimento. Porque as pessoas abrigadas precisam de novas visões e um pouco de esperança para fazerem a sua vida. Então, acho que falando um pouco disso, assim, só dando alguns exemplos, então a gente falando do cuidar, são essas doações de equipamentos, atendimento de telemedicina, doações de óculos, porque as pessoas perderam na enchente, a gente tem uma carga de 500 óculos que chegaram agora, e a gente está falando também de auxílio, regularização e reconstrução de sedes de associações e sedes comunitárias. Quando eu falo desse letrar, então, existe uma medida provisória de conectividade em locais remotos e a gente tem feito uma parceria com a Telebrás para colocar pontos de internet móveis, se possível. A nossa proposta é em todos os territórios quilombolas do Estado, a ser aprovada. Viu? Deputada, se a senhora puder estar nos ajudando. Aí eu peço, gente, eu sou bem pedinte, para o governador também. Mas pensar nesses territórios quilombolas e indígenas e essas oficinas que a gente quer dividir em oficinas de letramento digital e uma caravana de inclusão digital que possa, de forma curta, empoderar essas pessoas. Quando eu falo de educar, então, a gente recebeu várias ofertas de parceiros com mais de 20 mil vagas voluntárias de formação em programação, em transformação digital, para formar essas novas pessoas, usando as escolas como ponto de partida do Estado. E aí, falando de empreendedorismo, então, empreender, pensar na inclusão produtiva. Porque um dos problemas da informalidade são pessoas que estão no CAD único ou que recebem auxílio LOAS, que não pode, mas no CAD único existem possibilidades. Então, informar essas pessoas de linhas como o Pronamp, reconstrução que teve, ou mesmo linhas estaduais, SOS Pix, volta por cima, como é que isso compatibiliza com esse empreendedorismo, que a gente vê que o maior problema é desinformação. Então, quando eu cheguei, eu falava, não, a internet resolve tudo, bota um anúncio patrocinado no Google que vai funcionar. Mas se a pessoa gosta de escutar o rádio e ler o jornal, eu tenho que ensinar tecnologia no rádio e no jornal. E ótimo. Então, acho que o meu aprendizado também como secretária tem sido, a gente tem que adaptar a nossa linguagem do jeito que as pessoas entendem onde elas estão e como elas podem. E é isso que a gente tem feito nesse momento da reconstrução. E aí essa questão, eu tenho que comunicar, então nesses canais onde é que eu tenho que contar histórias, vocês têm que saber o que eu estou fazendo, vocês pagam o meu salário, e a gente ter parcerias estratégicas, tanto a nível nacional e internacional, para fazer isso andar. Eu coloquei aqui para vocês verem alguns resultados. Então, a gente fez, por exemplo, uma maratona de inovação com mais de 500 inscritos online, que geraram 29 soluções diferentes, que foram, cuja propriedade intelectual foi dada ao Estado, que se pode fazer. Organizações, liberação de WhatsApp, que acaba trancando. E aí, vai fazendo assim, mas o que isso tem a ver com inclusão digital? E acho que agora, e acho que o Aldir trouxe muito isso, eu tive tempo para sentar e orquestrar o que a gente vai fazer, mas na hora eu tenho que ajudar a população a fazer. E aí, pensando sobre uma última ótica, o que é gestão pública? Quando a gente fala em sustentabilidade, são ações que eu
vou desenvolver agora que não impactem o presente, mas que preparem para o futuro. Sustentabilidade é nada mais do que isso, e a gente levava muito sobre uma ótica ambiental, e não é. Então, acho que um dos brinquedos é assim, eu sei que dia 31 de dezembro de 2026 eu vou entrar para as estatísticas e vou ser uma pessoa desempregada, mas eu tenho que garantir que esse Estado avançou enquanto eu estou sentada nessa cadeira. E o que eu faço que me faz levantar, e aí pensando sobre uma ótica de gestão pública, é que, e aí me perguntaram também, Lisiane, por que você largou essas grandes empresas, largou sua carreira? Eu estava indo para os Estados Unidos, ia tirar um sabático. Falei assim, eu acho que eu sou uma pessoa legal, modéstia à parte. Então, se eu quiser voltar para a Microsoft, eu acho que a porta está aberta. Se eu quiser voltar para o Google, eu trabalhei em recrutamento, e eu acho que eu sei como é que eu vou entrar. Mas acho que as pessoas que trabalham aqui com o setor público, em nenhum outro momento da minha vida eu vou ter chance de impactar 11 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não tem coisa que me deixe mais feliz do que quando eu entro num lugar e as pessoas dizem eu comecei a acreditar no governo e no setor público de novo porque tu está aqui. Não tem coisa que me deixe mais inspirada quando eu entro num abrigo e uma criança olha para mim e vê alguém igual a ela. Quando a gente foi num quilombo e uma menininha olhou para mim e disse assim, fala inglês? Eu falei, falo. Fala espanhol? Falo. Ah, tá, então agora eu vou aprender e vou falar também. Então, o que me move, o que me traz para a gestão pública é pensar que tudo que eu estou fazendo hoje vai construir um Rio Grande do Sul melhor para gerações futuras e muito mais para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu sirvo, e que eu, sendo de religião de matriz africana, né, eu acho que o orixá nunca toma uma decisão errada, assim. E por mais que lá na última semana de dezembro, quando eu conversei com o governador, eu não soubesse, eu acho que ele pensou que, nesse momento, ele sabia que eu ia dar o meu melhor, que o meu time ia dar o meu melhor e que a gente ia fazer alianças que pudessem construir de forma sustentável esse futuro. Então, eu acho que, falando, né, de inteligência artificial, a inteligência artificial nunca vai substituir essa sede e essa vontade que a gente tem de transformar o Rio Grande do Sul. E acho que a minha proposta, muito mostrando para vocês o que a gente está fazendo, é que vocês também se sintam motivados, resilientes, para a gente reconstruir esse Estado a muitas mãos, e que, se quiserem procurar e serem nossos parceiros, eu garanto que a jornada vai ser intensa, mas que ela vai ser divertida também. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Lisiane. Sem mais demora, passamos a palavra à deputada Maria do Rosário Nunes. Eu e o meu caderno, as coisas. Bem, boa tarde ou boa noite quase. Um abraço grande para todo mundo. Fico muito contente de estar aqui com vocês. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui nesse diálogo coordenado nesse momento pelo professor Nitamar, a quem eu agradeço o convite, Nitamar de Oliveira, professor Jorge Aldi, que eu ouvi só um pedacinho, mas que a gente tem acompanhado ao longo a excelência do trabalho realizado em integração desta rede de universidades, rede de conhecimento, rede de relações produzidas na nossa comunidade. Bom, uma boa palavra, comunidade, eu acho que é bom recuperá-la. Até porque aqui nós estamos também no âmbito de uma rede de emergência climática, chamados a ela, e cada um de nós é um ponto, cada uma um ponto nessa rede. E, sobretudo, nesse momento, a oportunidade de ouvir a nossa ex-governadora Ieda Crucius, que foi nossa deputada federal também, uma pioneira neste estado como parlamentar do Rio Grande, em Brasília, também como ministra, e eu tive a oportunidade de ser sua colega também durante algumas legislaturas, eu creio, antes da sua eleição para governadora, porque eu cheguei em 2003, então estamos também numa... 2 mandatos, numa interface de relações por dentro da Câmara, e é uma honra realmente reencontrá-la aqui. E ouvir a Lisiane também foi muito prazeroso, muito feliz, Lisiane Lemos,
Quero cumprimentá-la pelo trabalho realizado. É a primeira vez que a gente participa de uma mesa juntas, mas eu espero muitas vezes poder estar com Ieda novamente em diálogo e com a Lisiane também, e agradeço a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Bom, nosso desafio aqui é tratarmos de gestão pública e sustentabilidade. Eu quero cumprimentar a Marisa Abreu também, porque na época que eu era uma estudante do Instituto de Educação, ela já era professora no CEPER Sindicato e uma das referências que a gente tinha na luta pela educação nesse nosso estado e no CEPER. Marisa, e depois na Câmara dos Deputados, né, Ieda? A Marisa, na educação, a gente, por muitos anos, assessora técnica legislativa, é isso, Marisa? Assessora legislativa, mas na área de educação, sobretudo. Muitos anos, eu presidi a Comissão de Educação também, ainda quando era Comissão de Educação e Cultura. Bem, pessoal, eu quero dizer para vocês algumas coisas sobre gestão pública e sustentabilidade que têm me mexido comigo, Jane, de todos os lugares em que a gente está. Aqui a gente tem uma interface, eu olho para as pessoas, vou reconhecendo os rostos e me dá alegria, Jane Brochado também, aqui da nossa comunidade, ao lado aqui. Então, um prazer imenso. Olha, pessoal, o nosso desafio é muito grande diante disso que nós estamos vivendo aqui no Estado. Para nós mesmos, para as nossas vidas, para o Brasil e no plano internacional. Eu concordo com a governadora Ieda quando ela trouxe aqui que não existe o antes, não se volta para dentro de um lugar depois que a condição que existia foi modificada, porque a gente já viveu esse momento, principalmente por isso, mas também porque as condições objetivas, a realidade, a dimensão climática, isso que nós estamos vivendo, é algo que nos desafia a pensar que a realidade agora compôs uma tendência, onde não é mais possível afastar a gestão pública da ciência, do conhecimento, das universidades, da produção do saber, da reflexão sobre a prática, da análise, das competências necessárias na gestão pública para o exercício das funções primeiras, precípuas, fundamentais do Estado, como ente público, na sua responsabilidade maior para com as pessoas, para com a vida, em todos os sentidos, e com a qualidade de vida. Um dos aspectos que eu considero fundamental dizer aqui para vocês nessa reflexão sobre o Brasil de hoje, sobre o Estado do Rio Grande do Sul e sobre as nossas cidades, todas elas, diz respeito ao ambiente político democrático. Isso ainda talvez não tenha, neste momento, surgido, mas nós estamos aqui em um diálogo dentro de um ambiente político democrático, com visões acerca do Estado, concepções diversas sobre o papel do Estado, que já nos afastaram em determinados momentos, que já nos aproximaram. Mas o tema da democracia, ele é mais amplo e precisa ser abraçado por todos e todas nós e por todas as nossas organizações. Simplesmente porque sem a democracia não estaríamos aqui num diálogo. Sem a democracia, não teríamos liberdade para nos posicionarmos diante da realidade. E esta não é uma questão dada. Eu mesma, prezada Lisiane e governadora Ieda, depois de trilhar os caminhos do Legislativo e do trabalho também com a presidenta Dilma como ministra no seu período de governo, voltei à universidade, fiz o doutorado em ciência política na área de estudos sobre democracia, porque para mim, para minha vida, que participou da luta democrática como uma jovem estudante, tentar compreender a era que nós vivemos e avaliar o porquê as relações democráticas foram tão desvirtuadas, comprometidas no período mais recente, é algo essencial para dar sentido à vida inteira que eu tenho dedicado ao funcionamento das instituições, à resposta que as instituições passaram a ter responsabilidade de dar com a democracia a partir da Constituição de 88, como uma conquista de um amplo segmento que disse que o Brasil nunca mais viveria tempos autoritários.
E, portanto, a minha geração também tem a responsabilidade de fazer a permanência de um legado de cultura democrática, que perpassa a gestão pública também, que é essencial para os aspectos que Lisiane trouxe aqui, da cidadania, da participação, da qualidade de vida, do protagonismo das pessoas, que pode ser chamado em determinado momento, quando aliado e pensado a partir da dimensão econômica como protagonismo, pode ser chamado até de empreendedorismo, mas que tem que ser chamado, sobretudo, de cidadania, de reconhecimento, antes de tudo. E, neste sentido, eu trato a partir da gestão pública e sustentabilidade, o elemento que nos unifica aqui nessa reflexão, a partir de alguns princípios fundamentais. O presente, as decisões de hoje, com impactos para o futuro e, portanto, a responsabilidade que nós temos em todas as esferas, a começar por valorizarmos um conceito de diálogo cada vez mais forte entre a dimensão pública, estatal, e a dimensão não estatal, como se faz no ambiente da vivência comunitária e como, neste momento, foi muito importante. Alguns segmentos brigaram com a ideia da população dizendo o povo pelo povo. Eu sou daquelas pessoas que não contesta essa expressão, porque este foi o sentimento, essa expressão brotou de um sentimento real, da inexistência, do despreparo do poder público, um poder público que não tinha planos organizados, que não tinha um projeto, que não tinha uma estrutura definida para dar as respostas necessárias para a profunda tragédia climática que se abateu sobre nós. No entanto, todos os elementos possíveis para nos adiantarmos a esse momento estavam dados pela ciência, estavam dados pela pesquisa, estavam dados por institutos, pelas universidades, em diferentes órgãos, federais, estaduais, municipais, seja do ponto de vista do potencial destrutivo das águas e do lugar dessas bacias que se organizam de uma forma a tudo ir descarregando com as águas, e, portanto, chegando aqui ao Guaíba da forma com que chegaram, e hoje é impossível fazer o planejamento do Rio Grande do Sul sem considerar a dimensão geográfica, essa questão das bacias, a recuperação das matas ciliares, o atendimento das florestas, o modelo, inclusive, que aqui, do agronegócio. Porque se nós estamos falando em sustentabilidade, há diversos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na PUC, na Unicinos, que têm apontado, inclusive, que o modelo de agricultura tem participação no tipo de utilização intensiva do solo e na impermeabilização do Planalto do Rio Grande, de forma a impedir que o solo daquela região, que antes era mais poroso, hoje, com a monocultura, ele traz as águas de uma forma diferenciada, carregando a margem dos rios, porque tudo foi ocupado de uma forma não planejada. E a flexibilização da legislação ambiental acabou também concorrendo para esse sentido. De forma que nós não podemos mais ver o planejamento de uma cidade sem a outra, o planejamento de um bairro sem o outro. É preciso, do meu ponto de vista, essa reflexão que eu queria trazer a vocês, é preciso planejamento. Nós fomos perdendo a capacidade de planejar. Substituímos na gestão pública, ao longo do último período, o planejamento com base em evidências, estudos, análise, conhecimento, testagem, programas, avaliação de resultados. Substituímos este planejamento
que é, inclusive, ordenado do ponto de vista do orçamento público, que deve acompanhá-lo, nas suas prioridades, nas diversas peças de organização do orçamento público, no âmbito dos municípios, do Estado e da União, e substituímos isso pelo curto prazo. Nós estamos sempre no curto prazo. Ora, o Estado e a gestão pública não é refém dos mandatos. A democracia deve, sobretudo, pressupor que o exercício dos mandatos por quem é eleito não revoga as responsabilidades constitucionais nem legais de governar a partir da dimensão da responsabilidade do não retrocesso. Essa é uma questão que tem me incomodado muito. Me incomoda muitíssimo o eterno recomeçar. Mas eu acredito na democracia, na alternância que qualifica a partir do que encontra, produzindo o que está além, e não chegando para marcar o governo com o seu período, aqui falando em tese, como se o seu período fosse o inaugurar do Estado. Isso não é mais possível. É preciso, portanto, gestões que sejam mais e mais e mais transparentes. A transparência é um elemento essencial. E públicas, não apenas porque governadas a partir do processo eleitoral, mas num conceito mais profundo e substantivo da democracia, onde aqueles e aquelas que são eleitos e eleitas com base em uma Constituição para o exercício do mandato tenham a responsabilidade de colocar em prática os planos mais amplos, decenais e até mais amplos, que herdam como produção daquilo que recebem como responsabilidade sua. Nós construímos o desenho desta governança para o Brasil. A Constituição de 88 nos dá esses elementos. Digo isso para vocês com orgulho do Brasil, que trabalha, sim, no ambiente, e a Constituição nos assegura, a dimensão da transparência, a dimensão da democracia, a organização de conselhos. O Brasil é o país do mundo que compôs uma Constituição importantíssima, ela própria com instrumentos avessos ao autoritarismo de Estado, abertos, onde o Estado tem a responsabilidade de se abrir para a sociedade. No entanto, ainda que a Constituição assim o seja, nós, na prática, ainda somos reféns de práticas políticas de descontinuidade. Práticas políticas de não observância de prioridades fundamentais. Práticas políticas de retirada, de substituirmos a transparência pela mera publicidade midiática. Algo que também precisa ser enfrentado. Porque a publicidade é algo importante em todos os sentidos, mas ela não pode, diante da coisa pública, substituir a informação para que sujeitos, cidadãos e cidadãs, concluam, sob sua própria análise, sobre o contexto em que vivem e opinem sobre o contexto em que vivem. Portanto, neste momento, mais do que nunca, estes princípios devem estar observados. Municípios, estados e a União devem reforçar a ideia de um federalismo articulado, ativo, que trabalhe de forma a buscar soluções no tema do meio ambiente, porque nós estamos pautados a partir da dimensão ambiental para o que Marina Silva nos chama a atenção, não mais para a gestão do desastre, mas agora enfrentarmos o desastre e conquistarmos, a partir do aprendizado com ele, a condição de termos gestão de risco, ou seja, nos anteciparmos, utilizando todos os instrumentos da ciência e da articulação entre universidades e o saber popular e social também para as respostas. Quando eu penso, por exemplo, na nossa região metropolitana, penso na importância da renovação
do papel da Metroplan, na importância de termos uma organização tal entre os municípios metropolitanos que nos possibilitem recuperar, em termos de Porto Alegre, o sistema robusto de prevenção a cheias e qualificarmos esse sistema com informações mais precisas e objetivas, porque a informação, o diagnóstico, compreendermos como essa tragédia ambiental foi produzida é essencial para que a cidade não vivencie mais uma realidade como esta. Às vezes as pessoas me perguntam sobre as cidades da região metropolitana, mas cada uma tem suas características próprias do ponto de vista da sua geografia, da sua relação com as águas, mas também da estrutura protetiva. Porto Alegre é a cidade, entre todas as da região, que tem a estrutura mais robusta. Isso não significaria que Porto Alegre, não significa afirmar de forma alguma que Porto Alegre estaria livre da condição da tomada das águas, mas, sem dúvida, que o funcionamento básico, mínimo, basilar, das casas de bomba e do sistema de proteção nos ofereceriam, pelo menos, a condição, e técnicos e engenheiros apresentam isso, a condição de não termos chegado ao ponto que chegamos, das águas terem tomado a cidade por mais de 30 dias. Enfim, eu sustento, diante disto, que nós não podemos abrir mão da inteligência instalada na gestão pública. Nós não podemos abrir mão de professores e professoras das universidades federais. Nós não podemos abrir mão de quem faz uma carreira nos departamentos de engenharia das administrações municipais. O que mais nós precisamos são peritos, técnicos, técnicas. E, portanto, quando tu tens um departamento de esgotos pluviais instalado, titulado, que perpassa gestões desde o período, inclusive, anterior a 1988, e que veio sendo mantido até, pelo menos 8 anos atrás, nós temos aqui uma capacidade, um conhecimento instalado que a cidade acabou por abrir mão de valorizar, de reconhecer. E este é um sentido importante da gestão pública. Nenhuma gestão pública pode abrir mão de construir quadros com permanência. Quadros com permanência na gestão pública significam o elo entre, justamente, os gestores eleitos para períodos, na alternância, mas que, quando chegam, precisam encontrar aquilo tudo que foi produzido como conhecimento para basearem a sua atuação e não existir descontinuidade. Cada vez mais a gestão pública também deve se pensar internamente a partir de um elemento que Lisiane trouxe aqui também, da interdependência. O conjunto de atores e de áreas que devem se mobilizar e serem mexidas ao mesmo tempo, constituindo uma sinergia, me parece essencial. De uma certa forma, governador Ieda, eu saúdo essa lembrança desse trabalho com, enfim, articulado, mas e quero referir a uma experiência que tive em alguns planos nacionais com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma sempre observando esse tema da integração da mesma forma. Ela, em geral, nos reunia em torno de agendas e nos colocava aos ministérios todos, e eu fui de uma pasta responsável pelas pessoas com deficiência, pela dimensão dos direitos da infância. E esta pasta veio desde o governo Fernando Henrique Cardoso, eu faço questão de referir isto, sendo construída. O primeiro ministro da área de direitos humanos do Brasil foi José Gregory. O segundo, Paulo Sérgio Pinheiro. E foi por aí com Gilberto Saboia, e tivemos quadros importantes, até no governo Lula, o ministro Paulo Vanucci, o ministro Nilmário. A oportunidade que tive de estar à frente desta pasta me fez compreender a importância do reconhecimento do trabalho construído. O trabalho na gestão pública é da gestão, mas é também da memória instalada, do conhecimento instalado, dos princípios da participação da sociedade. Tínhamos 11 colegiados, desde o Conselho Nacional da Pessoa Idosa,
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e muitos outros conselhos, mas a minha aprendizagem maior está vinculada a 2 planos que me ensinam muitas coisas. O plano voltado a organizar a Rede Cegonha, para o nascimento com dignidade das crianças, a instalação das maternidades, a colocação dentro das maternidades, a criança já saindo da maternidade com a certidão de nascimento, e a necessidade de encontrarmos um papel que não fosse fácil de ser fraudado, para que estivesse tanto na fronteira do Rio Grande do Sul, como no interior da Amazônia, ou na região de Dourados, para que fosse a certidão de nascimento, o documento primeiro das crianças, e aí a Casa da Moeda do Brasil participando junto com o papel moeda, para que não fosse um papel possível mais de ser fraudado, para impedir o tráfico de pessoas. E nós compomos, portanto, um sistema que eu espero ainda ver organizado e pleno no Brasil, que é da identificação simplificada das pessoas, desde o momento do nascimento, ao longo de toda a sua vida, compreendendo situações como das populações indígenas, onde algumas culturas indígenas do Brasil têm um nome que não pode ser dito, que não pode ser escrito, e, portanto, como escrever na certidão de nascimento, foi necessário, para mais de 5.000 indígenas na região de Dourados, entregarmos um documento que não era o documento com o próprio nome, mas um novo nome escolhido em respeito à dimensão da religiosidade daquelas pessoas e da cultura. Mas tenho para mim um programa chamado Viver Sem Limite, reunidos 15 ministérios para tratar da questão da dignidade de 24% dos brasileiros e brasileiras, de acordo com o censo de 2010, pessoas que se autodeclararam com deficiência, desde circunstâncias como um uso de óculos por condição de baixa visão, necessidade auditiva, deficiência auditiva, sensorial, e todas. Mas, enfim, em 2010 foi a primeira vez que nós mapeamos a situação das pessoas com deficiência realmente no Brasil. E esses 24% deles, 70% estavam fora da escola, mesmo crianças e adolescentes. Ter composto um programa de busca ativa em todas aquelas crianças que já estavam cadastradas. O governo federal já tinha conhecimento sobre eles, pelo que a Constituição nos trouxe, que foi o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, com o BPC, as pessoas já estavam dentro do sistema governamental, mas elas não eram acessadas para serem levadas ao direito à educação, não eram acessadas para terem garantido o conjunto de outros direitos que somente com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, foi composto. Então, esse conjunto de políticas públicas na área das pessoas com deficiência no Brasil, chamado Viver Sem Limite, é algo que me inspira incrivelmente para o trabalho articulado, porque foi ali que, desde o Ministério da Saúde, da Educação, mas também o da Ciência e Tecnologia, que criou uma equipe e um centro de tecnologias assistivas em Campinas, junto à Unicamp e também a outras universidades, para a produção nacional do óculos mouse, de cadeiras, de tecnologias nacionais para o acesso, até a escolha que fizemos para Santa Catarina ser o estado onde passamos a ter as matrizes e a formação de técnicos em cães-guia, porque o Brasil não formava técnicos que pudessem fazer o trabalho com cães-guia, uma coisa tão básica e, ao mesmo tempo, tão complexa, e o custo era extremamente alto até aquele momento para que as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, acessassem e tivessem a formação de um cão-guia junto consigo, porque tem essa complexidade da formação junto com quem esse cão ficará como seu parceiro, seu auxiliar, seu companheiro na jornada de ir e vir da sua vida. Então, eu digo a vocês que ter compreendido isto
foi adentrar o quanto é diferenciado quando uma mulher tem o seu filho e ele nasce com deficiência e como é que um hospital recebe. É verificar quais são as possibilidades de testagem de uma criança, como, por exemplo, aqui com o Instituto do Cérebro ou o conjunto dos hospitais, e esses testes todos do pezinho, da orelhinha, do olhinho, que tudo foi composto como ciência e incorporado ao SUS para adiantar a identificação, para que a identificação fosse precoce. E, ao mesmo tempo, diante do Zika vírus, então, com a deputada Carmen, que Ieda provavelmente lembra bem, enfermeira e de Santa Catarina, ela compôs e conseguimos identificar, através de pesquisas, e estabelecer o apoio a familiares do Zika vírus, quando nos demos conta, através do SUS, que a deficiência das crianças cujas mães tinham sido acometidas pelo Zika vírus naquele período foi justamente por conta da transmissão pelo mosquito de uma doença transmitida por essa via. Então, as políticas públicas de Estado exigem continuidade, transparência, permanência. E eu lamento que o Viver Sem Limite tenha sido, por exemplo, interrompido. Eu dei esse exemplo para dizer isso. Uma das maiores tristezas que tenho foi ter visto a sua interrupção. Agora retomado. Mas nunca também se retoma do lugar em que está. No entanto, diante da tragédia ambiental, e também, como a governadora... Mas eu quero dizer a vocês que, diante da tragédia ambiental, quem são as pessoas que mais vivem a dificuldade de serem salvas neste contexto? Senão as pessoas idosas, acamadas, as pessoas com deficiência, as crianças, as pessoas autistas. Foi ao longo do trabalho aqui nessa cidade que as pessoas se deram conta, voluntários se deram conta, o quanto era fundamental que houvesse um abrigo diferenciado para as pessoas com espectro autista. Esse conhecimento, desse voluntariado, também não pode ser desperdiçado. Ao contrário, é preciso pensar muito sobre isso, escrever muito sobre isso, falar muito sobre isso. Mas, sobretudo, para que agora, com esta aprendizagem, a gente não faça mais do mesmo. A gente produza uma resposta em honra a estas pessoas, às vítimas e aos que impediram que tivéssemos mais e mais vítimas. A gente deu uma resposta como Estado, porque não há dúvida que há um limite para a gestão de uma crise como esta, apenas com a dimensão da vontade, mesmo que inquebrantável, de voluntários e voluntárias. Foi necessário o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, foi necessária a Defesa Civil, é necessário a presença pública, porque era devido isto. Isso era o certo a fazer. E aqueles e aquelas que não conseguiram se preparar para fazer este atendimento, certamente também nos deixam um legado de aprendizagem do que não é possível aceitar como gestão pública, pela crise em que jogaram a gestão pública. Obrigada. Muito obrigado, deputada Maria do Rosário. Mais uma vez, queremos agradecer às nossas 3 ilustres convidadas, ao professor Jorge Aldir, ao respeitável público, porque essa é, de fato, uma situação de oportunidade. Não é? Se fala muito desse economista Schumpeter, que dizia o momento de crise é um momento de oportunidade, e é isso que a gente está vivenciando nas 3 falas. Isso ficou muito claro, assim como a questão de que as políticas públicas de Estado não podem jamais ser confundidas ou usadas como meras políticas de governo ou de um período que não tenha sustentabilidade, como se exige na área da educação, da saúde, da infraestrutura pública. Então, agradecemos mais uma vez. Eu creio que, pelo adiantado da hora, nós teremos que encerrar, porque as nossas queridas colegas já tinham se manifestado com relação a isso. Todas têm muitos compromissos. E, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. Vamos continuar em contato e interagindo.